E aí, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou resolver com você uma lista de exercícios sobre corrente elétrica. O link para a lista eu vou deixar aqui embaixo, então é só você abaixar, acessar a lista, pegar ela aí e usar à vontade. A teoria sobre esse assunto eu vou deixar aqui também no card, né? Tem um vídeo que eu já gravei sobre isso. Espero que você já tenha assistido, caso não tenha assistido, corre lá, assiste também e fica à vontade para tirar dúvidas sempre. Lembra, se no final esse vídeo te ajudar a tirar suas dúvidas, deixa o seu joinha aqui. Também se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Tá, agora sim, vamos parar de enrolar, né? Vamos começar a resolver essa lista aqui. Então, deixa eu abrir aqui, vamos lá. Primeiro exercício está aqui na tela para você. Ele fala o seguinte, ó. Opa, sai daqui, pronto. Considere um resistor ligado a uma bateria e dissipando calor por efeito Joule. Pelo resistor são medidos 3 microcoulombs de carga elétrica por segundo. Assim, a corrente elétrica pelo resistor é de quantos amperes? Tá, vamos lá. Dá uma reparada no que ele deu aqui para você. Nessa grandeza aqui, ó, 3 microcoulombs por segundo de carga elétrica. Coulomb é a unidade de medida de carga e segundo, unidade de medida do tempo. E a corrente elétrica, ou a intensidade média da corrente elétrica, é igual à quantidade de carga que passa por uma seção reta de um condutor dividido pelo tempo. Colocando em unidades de medida isso aqui, fazendo uma análise dimensional, 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Então, consequentemente, se você tem 3 microcoulombs passando por um condutor a cada segundo, quer dizer que, vamos lá, 3 microcoulombs por segundo equivalem a 3 microamperes. Só isso, fácil assim, só para a gente fazer uma análise dimensional rapidinha e lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó. A corrente média é igual a carga sobre tempo e a gente tem aqui 3 microamperes, 3 vezes 10 a menos 6 amperes. Lembrando também, né, que o micro significa 10 a menos 6. Feito o primeiro, vamos para o segundo, rapidão, sem enrolar. Esse aqui é maior, ele fala assim, ó, muitos são os fenômenos naturais capazes de provocar a morte de inúmeras pessoas e de destruir edificações que estejam em seu caminho, como furacões e vulcões em erupção. Porém, mesmo sendo eventos destruidores, sua frequência não é tão alta em todo o globo terrestre, pois dependem de fenômenos ideais e ocorrem em localidades específicas. Todavia, outros fenômenos são mais comuns e frequentes em todas as localidades da Terra, como as tempestades elétricas, que são ao mesmo tempo assustadoras, fascinantes e perigosas. Um verdadeiro espetáculo de beleza e força da natureza que tem muita física envolvida. Com base nos princípios físicos envolvidos, é correto afirmar o quê? Então vamos lá, vamos ler cada uma das afirmações. Primeira. O raio é uma descarga elétrica que ocorre quando o campo elétrico entre nuvens ou entre a nuvem e a Terra ultrapassa o valor da rigidez dielétrica do ar e a rompe, produzindo o som, que é o trovão, e a luz, que é o relâmpago. Olha, isso está perfeito, está correto. Vamos pensar no que são condutores e no que são isolantes. Condutores são materiais ou meios que permitem o deslocamento de cargas elétricas, né, de partículas portadoras de carga. Já os isolantes são aqueles meios que não permitem esse deslocamento. O ar, em condições normais, é um isolante. Tanto é que se você passar do lado de uma tomada, você não vai tomar choque. Mas como que a gente explica então o relâmpago, né? Que é uma descarga elétrica que passa pelo ar? Ou então uma faísca mesmo. Isso acontece quando o campo elétrico que se estabelece numa região de um isolante, no caso o ar, passa de um certo valor, que é chamado de rigidez dielétrica. Quando esse valor, a rigidez dielétrica, é rompida, é ultrapassada, mesmo um isolante pode conduzir. É o que acontece quando você tem um relâmpago. Então o relâmpago ele é a luz, né, que surge dessa descarga e o trovão é o som que vem em consequência. Então essa primeira afirmação está correta. Vou botar um joinha aqui.
2. Admitindo que em uma descarga elétrica 3 vezes 10 a 23 elétrons se desloquem entre nuvens em 0,6 segundos, isso significa uma corrente elétrica de 8 vezes 10 elevado a 4 amperes. Bom, vamos lá. Ele deu para a gente o número de elétrons, né? Então, o número de elétrons eu vou chamar de N, vamos anotar aqui os dados, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Então, esse símbolozinho aqui significa elétrons. Ele também deu para a gente o tempo, ΔT igual a 0,6 segundos. E ele falou da corrente, que a corrente é igual a 8 vezes 10 elevado a 4 amperes, uma baita de uma corrente, 80.000 amperes, dá para fritar um frango inteiro, bem crocante. Agora vamos pensar aqui, como que a gente vê se isso é verdade? A gente sabe que a corrente, a intensidade média da corrente é igual à carga sobre o tempo, e também sabe que a carga é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga de cada elétron, chamada de carga elementar, dividido pelo tempo. A gente vai ficar com uma corrente média de N 3 vezes... Opa, vou escrever mais bonitinho isso aqui. 3 vezes 10 elevado a 23, multiplicado pela carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pelo tempo 0,6 ou 6 vezes 10 elevado a menos 1. Legal, aí você tem que fazer a conta. Olha só, galera, 3 dividido por 6 vai dar 1/2, não é? E 1,6 vezes 1/2 vai dar 0,8. Então, se a gente fizer 3 vezes 1,6 sobre 6, vai dar 0,8, que multiplica quanto? 10 elevado a 23 menos 19 vai dar 10 a 4, dividido por 10 elevado a menos 1 vai dar 10 elevado a 5. Então a gente tem 0,8 vezes 10 a 5 amperes, que equivale a 8 vezes 10 elevado a 4. Olha só que maravilha, então quer dizer que está correto, não é? Foi exatamente isso que ele disse para a gente. Podemos colocar aqui um joinha na frente da segunda afirmação também. E vamos para a próxima. Deixa eu enquadrar aqui para você, para ficar bonitinho. A próxima afirmação diz para a gente que a diferença entre condutores isolantes está na quantidade de prótons livres na camada de valência. Como assim? Tá doido? Na camada de valência você não tem prótons livres, você tem elétrons livres. Os prótons estão sempre dentro do núcleo, né? Então quem fica aí na camada de valência são elétrons, jamais prótons. Tá totalmente errado. 8. O principal objetivo dos para-raios instalados em casas e prédios é transformá-los em isolantes elétricos, impedindo que se estabeleça um fluxo de elétrons. Não, tá tudo errado. Ó. Para-raios, é para o raio cair ali naquele ponto, e aí ele vai ser jogado para a Terra, ele vai ser levado para a Terra de forma segura, sem passar por circuitos residenciais. Então, o objetivo não é transformar um prédio em isolante, é você colocar ali um condutor aonde o raio vai cair e ser conduzido para a Terra de forma mais segura. Tá errado esse cara. E a afirmação 16, ela tem a ver já com condutores em equilíbrio eletrostático. Ela fala para a gente que o poder das pontas, princípio no qual se baseia o funcionamento dos para-raios, estabelece que o campo elétrico na extremidade de objetos pontudos é mínimo. Não, pelo contrário. Você já deve ter ouvido da sua avó, da sua mãe, de alguém, que no meio de uma tempestade não é legal você ficar segurando uma faca, uma tesoura, algo pontudo e metálico. Ou então que você não deve ficar parado de pé num descampado, nem correr para debaixo de uma árvore alta. Isso tem a ver com o poder das pontas, que diz que a concentração de cargas numa ponta ela é maior do que em outras regiões de um corpo.
Consequentemente, o campo elétrico é mais intenso nessa região, o que atrai as descargas elétricas. Então a gente pode dizer que o 16 é falso também. São corretos apenas as afirmações 1 e 2. Então tá aí, tá feito, bonitinho esse exercício, envolvendo já algumas coisas que a gente vai estudar mais pra frente aí na parte de eletrostática. Vamos para o exercício 3. Dependendo da intensidade da corrente elétrica que atravessa o corpo humano, é possível sentir vários efeitos, como dores, contrações musculares, parada respiratória, entre outros, que podem ser fatais. Suponha que uma corrente de 0,1 A atravesse o corpo de uma pessoa durante 2 minutos. Qual o número de elétrons que atravessa esse corpo, sabendo que o valor da carga elementar do elétron é 1,6 10 a menos 19 coulombs? Vamos lá. Os dados que a gente tem são a corrente, o tempo e a carga de cada elétron. E aí você pode lembrar diretão da equação corrente média igual ao número de elétrons vezes a carga de cada um deles, o que é a carga total, dividido pelo tempo. O número de elétrons, então, isolando o N, é igual à corrente média multiplicada pelo tempo dividido pela carga elementar. O que vai dar quanto? Vamos lá, corrente média 0,1 A, que eu vou escrever como 1 vezes 10 a menos 1. O tempo, 2 minutos. Toma cuidado, você tem que passar para segundos aqui. 2 minutos são 120 segundos. Então, vamos colocar aqui, 120 segundos, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aí você pode reescrever isso de algumas formas diferentes, para facilitar a sua conta. Lá na parte de cima você tem 120 vezes 10 a menos 1, que está 12. Então 12. Dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, eu vou escrever isso como 16 vezes 10 a menos 20. Você vai falar, Araújo, por que você escreveu assim? Porque a gente pode agora simplificar essa fração. 12 sobre 16 é 3 quartos, vezes 10 elevado a 20. E 3 quartos é a mesma coisa que 0,75, mais fácil fazer essa conta. Então temos 0,75 vezes 10 elevado a 20 elétrons. É uma enormidade a quantidade de elétrons que passa pelo corpo da pessoa em 2 minutos com essa corrente de 100 mA, 0,1 A. E aí, se a gente olhar as respostas, temos aqui 7,5 vezes 10 a 19, que é a mesma coisa que 0,75 vezes 10 a 20. Então, tudo certo, tudo tranquilo. E aí, tá entendendo tudo? Tá bem de boa essa lista por enquanto, Bem básico. E aquela coisa, se estiver gostando, já deixa seu joinha aí. Vamos pro próximo, vamos pro exercício 4. Vamos lá. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos. Então já vou grifar aqui os dados. 4 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos. A intensidade média da corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor corresponde a quanto? Então ele deu para a gente aqui a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou anotar os dados aqui, O 4 vezes 10 a 18 é o N, número de elétrons, 4 vezes 10 elevado a 18. Os 20 segundos são o nosso ΔT, então tá lá, 20 segundos. E a carga elementar é o Ezinho, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então a gente anotou os dados, agora a gente precisa relacionar os dados para obter o que ele pediu, que foi a corrente elétrica.
a corrente elétrica média é igual ao número de elétrons vezes E sobre ΔT. Isso vai ser quanto? 4 vezes 10 elevado a 18, multiplicado por 20, que eu vou escrever como 2 vezes 10. Opa, por 20 não, desculpem. Aqui é o Ezinho, não é o tempo, né? Ai. Então aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido agora assim por 20, 2 vezes 10 elevado a 1. Mais fácil assim, né? Por isso, essa corrente média vai ser igual a 4 aqui dividido por 2, 4 com 2 vai dar 2 vezes 1,6, 3,2 vezes 10 elevado a menos 1 lá em cima dividido por 10 a 1, menos 2 amperes. 3,2 vezes 10 a menos 2, exatamente o que aparece aqui na alternativa B. Então a gente coloca aqui a alternativa B, bem bonito, dá um sorriso porque fica feliz quando resolve o exercício. E tá feito aí, exercício da UERJ, diretão. Agora esse aqui é um pouquinho diferente do que a gente fez até o momento. Esse é do Enem, né, PPL para Pessoas Privadas de Liberdade, de 2017. E ele fala que a figura mostra a bateria de um computador portátil, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que esse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente é igual a quanto? Bom, vamos lá, vamos pegar aqui o que ele quer que a gente descubra, né? O tempo máximo, está aqui, o tempo máximo em minutos que o notebook pode ser usado antes que a bateria descarregue. E vamos pegar os dados, ele deu para a gente aqui 2 amperes de corrente. E agora, o que a gente faz? Bom, vamos anotar aqui, eu quero saber o tempo e sei a corrente. Qual a equação que relaciona corrente e tempo? A gente tem corrente igual a carga sobre tempo, ou posso escrever ainda que a carga é igual a corrente média vezes o tempo, o famoso kit. Eu sei a corrente, eu quero o tempo, mas eu não tenho a carga. É aí que entra a figura, a imagem que ele deu. Olha aqui, 4.400 mAh. Esse mAh é uma unidade de medida de carga elétrica, porque miliampere hora. Miliampere vezes hora, corrente vezes tempo. É a carga. Então eu vou colocar aqui, que a carga elétrica total da bateria é 4.400 miliampere-hora. Aí o que você vai fazer? Colocando a carga em miliampere-hora, tá aqui, 4.400 miliampere-hora, você tem que colocar o valor da corrente em miliamperes, no caso 2 amperes são 2.000 miliamperes, e aí você obtém o tempo em horas. Simples assim. Então, miliampere-hora é a corrente em miliampere vezes o tempo em hora. Passa 2.000 dividindo, você vai encontrar um tempo ΔT igual a 4.400 sobre 2.000, 2,2 horas. E aí tem que passar isso para minuto. Toma cuidado para não achar que são 2 horas e 20 minutos, porque o minuto não tem 100 segundos, né? Para passar isso para minutos, você tem que multiplicar por 60 minutos para cada hora. Então, no final das contas, você tem 132 minutos, ou 2 horas e 12 minutos, que equivalem a 0,2 horas, alternativa C. Legal esse, né? Bacana. Então, a figura, às vezes a gente pensa que não serve para nada, nesse caso ela tem uma utilidade, que é dar um dado para a gente, a carga elétrica.
Próximo exercício da lista, exercício 6. Ele fala o seguinte: 2 dos principais efeitos causados pela passagem de uma corrente elétrica são: primeiro, efeito térmico ou efeito Joule. Uma corrente elétrica, pela sua passagem, provoca uma variação de temperatura no condutor. Legal. É o que faz, por exemplo, o chuveiro aquecer a água, o ferro de passar roupa ficar quente também, a torradeira esquentar o pão. É tudo baseado no efeito Joule. E aí 2, ele fala efeito magnético. Toda corrente elétrica cria ao seu redor um campo magnético no espaço em torno de si. Isso pode ser verificado experimentalmente aproximando-se uma bússola de um condutor, sendo percorrido por corrente elétrica. A bússola sofre uma deflexão, ou seja, a bússola desvia quando está próxima de um condutor, aonde passa uma corrente. Considerando um condutor metálico percorrido por uma corrente de intensidade de 1 A, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira, a corrente de intensidade de 1 A corresponde a 2 coulomb por segundo. Não faz sentido isso. Vamos lembrar que a corrente é igual à quantidade de carga sobre o tempo a cada segundo. Logo, 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Tá legal? Então essa primeira afirmação é falsa, muito falsa, pode tirar ela daqui. B. Em 12 segundos, a quantidade de carga que atravessará uma região do condutor será de 10 coulombs. Em 12 segundos, a quantidade de carga será de 10 coulombs. Bom, a mesma equação pode ser escrita como carga igual a corrente multiplicada pelo tempo. Se eu pensar numa corrente de 1 ampere multiplicado por 10 segundos, a gente vai ter uma carga de 10 coulombs atravessando o condutor. Então não faz sentido, só pode ser... Opa, desculpem, volta. Olha eu fazendo burrice aqui. Na verdade, o tempo é 12, né? Então, colocando aqui 12 segundos, a gente vai ter uma carga... agora sim de 12 coulombs e não 10 como ele tinha dito. Cuidado para não confundir os dados, né? Então, tá aqui 12 segundos, 12 coulombs, não 10. C. Essa corrente elétrica corresponde a um fluxo de 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons por segundo, considerando a carga elementar 1,6 10 a menos 19 coulombs. Nesse caso aqui, a gente vai usar corrente igual ao número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Isolando N, o número de elétrons é igual a corrente vezes o tempo dividido pela carga elementar. A corrente é 1 ampere. Ele falou aqui a cada segundo, né? Tem aqui, ó, por segundo, então o tempo que a gente vai usar é de 1 segundo dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E aí, finalmente, o número de elétrons é igual a 1 dividido por 16 vezes 10 elevado a menos 20. Vamos colocar aqui, menos 20. E quanto que dá 1 dividido por 16? Vai dar 0,0625 vezes 10 elevado a 20, que é a mesma coisa que 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Olha só, não é exatamente isso que ele disse pra gente? Tá aqui, ó, 6,25 vezes 10 a 18, 6,25 vezes 10 a 18. Então essa é a nossa alternativa C, de sabedoria. Vamos olhar o D, ó. A velocidade média dos elétrons que constituem a corrente é igual à velocidade da luz no vácuo. De jeito nenhum. Os elétrons, eles percorrem os condutores numa velocidade média muito baixa, da ordem de milímetros por segundo. O que é muito rápido
é o estabelecimento de um campo elétrico por todo o condutor, que faz com que todos os elétrons comecem a se deslocar mais ou menos ao mesmo tempo, mas a velocidade média dos elétrons, que a gente também chama de velocidade de deriva, não é uma velocidade alta, é uma velocidade baixa. Então, vamos colocar aqui um errado para o D. E o E fala para a gente que o sentido convencional da corrente é igual ao sentido do movimento dos elétrons livres. Também não. O sentido convencional da corrente é o sentido contrário do movimento dos elétrons. Ele seria o sentido do movimento de cargas positivas. Então, ficamos somente com a alternativa C mesmo. Essa é a nossa alternativa, tá feito mais um exercício. Vamos para o 17, o 7 do Enem também, que fala que com o avanço das multifunções dos dispositivos eletrônicos portáteis como smartphones, o gerenciamento da duração da bateria desses equipamentos torna-se cada vez mais crítico. O manual de um telefone celular diz que a quantidade de carga fornecida pela sua bateria é 1500 mAh, a gente já viu isso, você já sabe disso, né? Então ele fala, a quantidade de carga fornecida por essa bateria em Coulomb é igual a quanto? Temos que fazer uma transformação de unidades, passar de mAh, 1500 mAh, para Coulomb, que é a unidade do sistema internacional. Vamos lembrar que carga é corrente multiplicada pelo tempo. No sistema internacional, a gente tem o Coulomb, que mede a carga, que é igual a ampere vezes segundo. E miliampere-hora, ele aparece quando a gente calcula a corrente em miliamperes e o tempo em horas, ao invés de segundos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá. 1500, que é 1,5 vezes 10 elevado a 3 miliampere-hora é igual a 1,5 vezes 10 a 3 miliamperes. 1 miliampere é 10 a menos 3 amperes, multiplicado pelo tempo de 1 hora. E 1 hora são 3.600 segundos. Vamos apagar isso aqui. Belezinha. 3.600 segundos. Então, eu vou colocar 3,6 vezes 10 elevado a 3 segundos. Ah, que bacana. Ó. O 10 a menos 3 com 10 a 3, eu já posso dar uma cortada. E aí eu chego à conclusão de que 1500 miliampere-hora equivalem a quanto? 1,5 vezes 3,6 vai dar 5,4. 5,4 vezes 10 elevado a 3 ampere vezes segundo, que é Coulomb. E 5,4 vezes 10 a 3 é 5.400. Então tá aqui, 5.400, alternativa C. Resolvido o exercício, bonitinho, só uma transformação de unidades. Vamos. Exercício número 8. O exercício 8 fala pra gente que em Pernambuco a energia elétrica residencial é distribuída pela Companhia Energética de Pernambuco, a CELP, criada em 10 de fevereiro de 1965, privatizada no ano 2000 e hoje controlada pelo Grupo Neo Energia. Ela atende a cerca de 3,2 milhões de habitantes em 184 municípios pernambucanos, através de redes de distribuição elétrica, como mostrado na figura abaixo. As principais grandezas físicas envolvidas em um circuito elétrico são a tensão elétrica, medida em volt, a corrente elétrica, medida em ampere, e a resistência elétrica, medida em ohm. Então tá, a primeira parte parece mais propaganda da companhia de eletricidade, e aí no finalzinho ele falou sobre as 3 grandezas básicas da eletricidade: tensão, corrente e resistência. Aí ele diz o seguinte, sobre essas grandezas podemos afirmar que o volt expressa a quantidade de energia por unidade de tempo.
Galera, o volt, como está escrito, é a unidade de tensão elétrica, DDP. Caso você não lembre o que é a tensão elétrica, acessa o vídeo que está aqui em cima, um vídeo rapidinho explicando o que é tensão elétrica. Não é energia por tempo. Energia por unidade de tempo, energia por unidade de tempo é a definição de potência. Então não é isso. Energia por tempo é potência, esquece a alternativa A. No B, ele fala pra gente que em amperes mede-se a quantidade de energia por unidade de tempo. Não. Isso é potência. A corrente, ela mede a quantidade de carga por unidade de tempo, não é de energia. Não confunda, por favor. C. Em ohms, mede-se a quantidade de amperes por unidade de tensão elétrica. Também não. Caso você lembre da primeira lei de Ohm, ADDP é igual a resistência vezes a corrente, URI. Por isso, a resistência é igual a DDP dividido pela corrente, volt por ampere. Então, a volt por ampere seria a tensão elétrica por unidade de corrente. Vamos eliminar essa também, elimina B, elimina C. E aí vem o D. O volt expressa a quantidade de joules, energia, por unidade de carga elétrica. E se você acessou o vídeo que eu coloquei aqui para você, você viu que é exatamente isso que a tensão mede. Então é joule, energia, por unidade de carga. Se uma pilha tem 1,5 volts, quer dizer que ela fornece 1,5 joule de energia para cada coulomb de carga que passa por ela. Então a alternativa D é a alternativa correta. E a alternativa E fala pra gente que o ampere expressa a quantidade de volts por unidade de tempo. Não existe nenhuma grandeza física que seja DDP sobre tempo, volts por unidade de tempo. Então a gente já sabe que a DDP, eu estou falando do ampere, corrente volt por tempo? Não é. É carga por tempo, coulomb por segundo. Então não faz nenhum sentido de qualquer forma. Feito o exercício aqui, exercício 8, resposta então alternativa D, vamos para o 9. Olha lá, uma bateria de smartphone de 4.000 mAh e 5 volts pode fornecer uma corrente elétrica média de 4.000 mA durante 1 hora até que se descarregue. Determine por quanto tempo essa bateria pode fornecer uma corrente de intensidade constante igual a 0,2 A a um circuito. Tá, vamos lá. Quando ele diz pra gente que uma bateria de 4.000 mAh pode fornecer uma corrente de 4.000 mA durante 1 hora, ele está querendo de alguma forma dizer para você a equação que você tem que usar, que você tem que pensar. Carga é igual a corrente multiplicado pelo tempo. Se você multiplicar a corrente, que no caso aqui ele deu 4.000 mA, pelo tempo, que ele falou 1 hora, você tem que obter a carga, olha aqui, 4.000 mAh vezes hora. E aí, o que a gente tem? Uma carga de 4.000 mAh, vamos colocar aqui, 4.000 mAh, igual a uma corrente 0,2 amperes, você deve colocar como 200 miliamperes vezes o tempo. Repara que você pode cortar miliampere de um lado com miliampere do outro, passa esse 200 dividindo, e 4.000 dividido por 200 dá 20. Então esse tempo ΔT é igual a 20. 20 o quê? Olha aqui o que sobrou, do lado esquerdo da equação, 20 horas. Então, a pergunta era, determine por quanto tempo ela pode fornecer uma corrente de intensidade de 0,2 amperes ou 200 miliamperes. Esse tempo equivale a 20 horas. Faz sentido, né? Quanto menor a corrente que a bateria tiver que fornecer, maior é a duração dela. Quanto maior for a corrente, mais carga ela tem que liberar, menor é a duração dela. Então, bonitinho, vamos para o 10.
O exercício 10 ele vai trabalhar aqui com a propriedade gráfica da corrente. E ele fala o seguinte, ó, o gráfico abaixo indica o comportamento da corrente elétrica em função do tempo em um condutor. A carga elétrica em coulombs que passa por uma seção transversal desse condutor em 15 segundos é igual a quanto? Galera, vamos lembrar aqui. A carga é igual à corrente média multiplicada pelo tempo. Essa equação você só pode usar caso você tenha uma corrente média ou caso a corrente seja constante. Quando a corrente varia ao longo do tempo, você não pode usar essa equação. Você tem que usar a propriedade gráfica, que diz pra gente que a quantidade total de carga, ou o módulo da carga que passa por um ponto do circuito, é numericamente igual à área debaixo do gráfico. Ele pediu pra gente a carga total em 15 segundos, então a gente precisa calcular essa área aqui, ó, desse triângulo formado aqui nesse gráfico. Ah, molezinha. Vamos lá. O módulo da carga é igual à área do triângulo base vezes altura sobre 2. A gente tem 15 segundos multiplicado por 60 ampere dividido por 2. É sempre bom você dar uma olhada aqui nos eixos para ver se não tem um fator de multiplicação, né? Por exemplo, 10 a menos 3, 10 a menos 6, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai encontrar aqui? 60 dividido por 2 vai dar 30 e 30 vezes 15 vai dar 450. Então, a carga total que atravessa o condutor é de 450 coulombs. Bonitinho, né? Rapidinho. Então tá aqui 450, alternativa A. Dá aquele sorriso bonito, já que você resolveu mais um exercício. E segue a vida, segue o jogo. Exercício 11, Unicamp 2017. Tecnologias móveis como celulares e tablets têm tempo de autonomia limitado pela carga armazenada em suas baterias. O gráfico abaixo apresenta de forma simplificada a corrente de recarga de uma célula de bateria de íon de lítio em função do tempo. Então temos aí o gráfico da corrente em miliamperes. Ó. O que falei sobre fator de multiplicação? A gente tem que ver exatamente o que o eixo do gráfico está mostrando. Corrente em miliamperes, pelo tempo em horas. Considere uma célula de bateria inicialmente descarregada que é carregada seguindo essa curva de corrente. Então a sua carga no final da recarga é de quanto? Reparem que as unidades das alternativas são todas coulombs, mas a gente tem a corrente aqui em miliampere e o tempo em horas. Lembrando da propriedade gráfica, eu sei que a carga total é igual à área debaixo do gráfico. Nesse caso, a área de um trapézio. Então, vamos lá. A carga é igual à área do trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A base maior vale 4 horas. A base menor vale 1h30, está aqui em cima. Ó. Então, 1,5. Multiplicado pela altura, que são 1.200 miliamperes. 1.200. Tudo isso dividido por 2. Então, essa carga total vai dar quanto? Ó, 4 mais 1,5 dá 5,5 vezes 600. Então, quanto que dá 5,5 vezes 600? Vai dar 3.300. 3.300 miliampere hora. Tome muito cuidado. Olha só o que estava esperando você aqui, ó, de braço aberto. 3.300 coulombs. Não é essa a resposta e nem 3,3. Toma cuidado para não cair nisso. É sempre assim, quando você tem um resultado intermediário que você chega no meio do exercício, antes da resposta final, ele vai aparecer nas alternativas. E ele está assim, ó, esperando você de braço aberto para que você erre o exercício.
A gente tem que transformar agora mAh em Coulomb. Então vamos lá, como é que faz? Esse 3.300 vou escrever como 3,3 vezes 10 elevado a 3. Miliampere significa 10 a menos 3 amperes. E uma hora equivale a 3,6 vezes 10 a 3 segundos, 3.600 segundos. A gente pode dar uma canceladinha aqui, ó. Opa! 10 a menos 3 com 10 a 3. E aí vai sobrar uma carga que é igual, repara, ó, 3,3 multiplicado por 3,6 multiplicado por 10 a 3 ampere vezes segundo, que é a mesma coisa que Coulomb. E aí, na boa, você não precisa fazer essa conta. 3,3 multiplicado por 3,6 não tem a menor chance de dar 1,2 para que o resultado seja 1.200 coulombs. Isso só pode dar 11,8, né, 11,88 no caso, nem precisa fazer a conta, você vai perder tempo na prova fazendo isso, e a resposta é a alternativa B. Então tá aqui, ó, a alternativa B, deixa eu até riscar essas duas aqui, ó, que estão erradas. E vamos escrever bonitinho, fingindo que a gente fez a conta, né? Só na malandragem, então 11,88 vezes 10 a 3 coulombs, também conhecido lá em casa como 11.880 coulombs. Agora sim, é mais um ponto para a gente no vestibular da Unicamp, olha que maravilha. Bom demais. Estamos chegando no final da nossa lista, só faltam 2 exercícios agora. Vamos lá. Por uma seção transversal de um condutor iônico, passam no intervalo de 20 segundos cátions num sentido e ânions no outro. A carga elétrica total transportada nesse intervalo pelos cátions é de mais 8 coulombs e pelos ânions menos 8 coulombs. Qual é a intensidade da corrente elétrica medida pelo amperímetro? Então reparem que aqui a gente tem um amperímetro que vai medir a corrente elétrica que passa pelo circuito. E esse caso ele é diferente do que a gente está acostumado porque você tem a movimentação tanto de cargas positivas quanto de cargas negativas. Não é um condutor metálico, né? É uma solução iônica, onde você tem íons positivos passando para um lado e íons negativos passando para o outro. Antes da gente generalizar, eu quero propor uma análise que é a seguinte. Olhando aqui no desenho, ó, a cada segundo eu tenho 8 coulombs de carga positiva passando para a direita e 8 coulombs de carga negativa passando para a esquerda, no caso menos 8 coulombs. Vamos lembrar do sentido da corrente elétrica. O sentido convencional da corrente é o sentido do movimento das cargas positivas ou o sentido oposto ao movimento das cargas negativas. Então, imagina que a gente só tenha o movimento de cargas positivas. Só cargas positivas, 8 coulombs por segundo se movendo para a direita. Lembrando que a corrente é igual à quantidade de carga dividido pelo tempo. Você vai ter aqui uma corrente que eu vou chamar aqui, ó, de I+, gerada pelas cargas positivas, de 8 amperes, orientada para a direita. Por quê? Carga positiva para a direita, corrente para a direita. Legal. Agora esquece as cargas positivas e vamos imaginar que a gente só tenha cargas negativas indo para a esquerda. Se você tem cargas negativas indo para a esquerda, isso significa que você vai ter uma corrente com sentido para a direita. O oposto, lembra? Corrente convencional. Então eu teria aqui uma corrente que eu vou chamar de I-, também com uma intensidade de 8 amperes. Acontece que você não tem nem só as cargas positivas e nem só as cargas negativas, você tem as duas ao mesmo tempo, então você tem duas correntes, né, como se fossem duas correntes de 8 amperes
no mesmo sentido, totalizando 16 amperes. Olha que bacana, vamos generalizar isso aqui agora então. Eu posso dizer que essa corrente aqui, ela pode ser escrita como a soma das cargas positivas com as cargas negativas em módulo dividido pelo tempo. Nesse caso, então, a gente tinha 8 coulombs de cargas positivas mais 8 coulombs de cargas negativas dividido pelo tempo, que é igual a 1 segundo. Opa, 1 segundo não, 16 segundos, né? 20 segundos, ó, eu aqui brisando. Então o tempo é 20 segundos, não vai dar 16 amperes não. Então aqui a gente tem 20 segundos. Isso vai dar 16 dividido por 20, o que é igual a 0,8 amperes. Ah, agora sim. Então 0,8 amperes, essas correntes que eu coloquei aqui, ó, caso a gente tivesse 1 segundo. Mas em 20 segundos dá 0,4 para a direita, mais 0,4 para a direita, 0,8 no total. Beleza? Deu para entender? Então, caso você tenha partículas positivas e negativas se movendo ao mesmo tempo, você tem que somar as quantidades de carga em módulo. Quando eu dou essa aula, é muito comum alguém falar assim: Araújo, mas e se eu tiver as duas partículas positivas e negativas se movendo para o mesmo lado, o que acontece? Tá, caso isso apareça em algum exercício, para de fazer ele na hora, porque não faz o menor sentido. Cargas positivas e negativas não têm como se mover para o mesmo lado. Por quê? Se as cargas positivas estão sendo forçadas a se moverem para a direita, obrigatoriamente as cargas negativas serão forçadas a se mover para a esquerda. Isso acontece devido à ação de um campo elétrico que se estabelece ali, naquele condutor, ou então você pode pensar também em atração das cargas positivas e negativas pelos polos do gerador. E jamais você vai ter cargas positivas e negativas se movendo para o mesmo lado no condutor. Fechado? Então vamos lá para o último exercício. Esse aqui é o monstrão, esse aqui é o bonito da lista, que fala o seguinte: quando tocamos o interruptor para acender uma lâmpada, ela acende quase instantaneamente, dando a impressão de que os elétrons viajam a uma velocidade muito alta no interior dos condutores. Será que isso é verdade? Bom, já comentei no exercício anterior sobre isso, né? Já falei se é verdade ou não. Mas a impressão que dá é que sim, né? Quando você toca o interruptor, uma lâmpada do outro lado da sala se acende instantaneamente. E aí isso dá a impressão de que os elétrons viajam muito rápido no condutor. Mas vamos lá. Um determinado condutor tem 7,5 vezes 10 a 28 elétrons livres por metro cúbico. Uma área de seção transversal de 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados e transporta uma corrente de 2,4 amperes. Determine a velocidade média dos elétrons no condutor. Então eu quero saber a velocidade média dos elétrons no condutor utilizando a carga elementar como 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que velocidade média, o que ele pediu para a gente, é o deslocamento ΔS dividido pelo tempo ΔT. Agora vamos olhar os dados que ele deu para a gente. Ele forneceu a corrente 2,4 amperes. Ele forneceu uma área de seção transversal de 4 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados, que você pode muito bem falar: Araújo, o que é isso? Que área é essa? Faz o seguinte, ó, pensa num condutor cilíndrico. Tá aqui o nosso condutor. Essa área é essa aqui, ó, área da seção transversal. Ele deu para a gente também a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19.
e deu um valor ali, 7,5 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. E agora a gente tem que pensar o que é isso. Número de elétrons por metro cúbico. O número de elétrons a gente representa por N, não é? Geralmente eu represento por N. E metro cúbico é uma unidade de volume, então a gente tem número de elétrons por metro cúbico por unidade de volume, que eu posso chamar aqui de densidade eletrônica. Densidade eletrônica de 7,5 vezes 10 elevado a 28 elétrons por metro cúbico. Então olha só, uma análise dimensional me ajuda bastante aqui. Caramba, como que eu vou chegar aqui em ΔS sobre ΔT para poder descobrir a velocidade média? Vamos lá, vamos explorar melhor essa densidade aí. Vou escrever aqui do lado que a densidade eletrônica é igual ao número de elétrons dividido pelo volume. O número de elétrons eu posso tirar ele da corrente. Vamos lembrar que a corrente é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar dividido pelo tempo. Então isso significa que o número de elétrons contidos aqui um pedaço do condutor é igual a corrente multiplicada pelo tempo dividido pela carga elementar. Juntando essas duas equações, vamos até colocar aqui, equação A e equação B, eu posso escrever, para ficar bem bonito, escrevo assim, de A e B, temos a densidade eletrônica igual a corrente multiplicada pelo tempo dividido pela carga elementar sobre o volume. Só que o volume eu já vou mudar aqui para área vezes a altura de um cilindro. Pensando nesse cilindro aqui, o volume eu posso chamar ele de ΔS, que seria a distância percorrida pelos elétrons. Então imagina os elétrons aqui dentro do condutor, né? Então essa altura do cilindro seria a distância percorrida pelos elétrons. O que a gente faz agora? Eu posso mexer um pouquinho nessa equação, rearranjar ela, passo o ΔS para o lado esquerdo, multiplicando, e passo o ΔT dividindo. ΔS sobre ΔT, justamente a velocidade, que vai ser igual a quem? A corrente I dividido pela área da seção transversal multiplicado pela densidade eletrônica multiplicado pela carga elementar. Olha que bonito! Apareceu a velocidade, né? Então a velocidade média dos elétrons é igual corrente 2,4 dividido pela área. Qual que é a área? 4 vezes 10 a menos 6. 4 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela densidade eletrônica, 7,5 vezes 10 a 28. 7,5 vezes 10 a 28, multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então tá aí, não tá a coisa mais linda do mundo, mas teremos um resultado 2,4 dividido por quanto? Olha só, 4 vezes 7,5 dá 30. 30 vezes 1,6 vai dar 4,48. Então a gente tem ali embaixo 48 vezes 10 elevado a 3,
ou 4,8 vezes 10 elevado a 4. 2,4 dividido por 4,8 dá 0,5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo, porque a gente usou tudo no Sistema Internacional de Unidades. Caramba, olha só que maravilha! Chegamos então numa velocidade Vm igual, posso escrever como 5 vezes 10 a menos 5, ou 5 vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3 metros, o que significa milímetros por segundo. E aí, será que era essa a velocidade que você esperava encontrar para a velocidade média dos elétrons num condutor? Aposto que não, né? Mas essa é a velocidade real, que a gente chama de velocidade de deriva dos elétrons no condutor. Então, bacana, né? Uma velocidade bem baixa, o que é o resultado das colisões que os elétrons vão sofrendo quando passam pelo condutor, quando passam ali pela rede cristalina dos condutores, pelos átomos. Então, tá feito. E é isso. Esse aqui foi o mais complicadinho, né? Espero que você tenha gostado, tenha entendido todos os exercícios. Vamos finalizar aqui. Pronto. Galera, só pedir mais uma vez, se gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se tiver qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários, deixa a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E se quiser alguma outra lista de exercício, também pede aí, dá um toque que a gente vai sempre colocando mais coisas no canal, mais conteúdo, mais exercícios, tudo para ajudar você a se dar bem nas provas e perceber o quanto que a física é linda, o quanto que a física faz sentido. Tá joia? Um abraço e até o próximo vídeo.